Olá, gente. Estamos em mais uma semana aqui reunidas em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditada pelo Hamed. Hoje introduzindo o capítulo de número 39, denominado Sexo, Manifestação Divina. Ele começa com uma citação de Romanos 14:14, que diz o seguinte: Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Então é interessante, né, que a energia sexual é mesmo essa que é vista como uma fonte de energia cristalina, pura, mas a depender daquilo que a gente tem dentro de nós, da forma como a gente interpreta as coisas e, sobretudo, de quem nós somos, porque a gente interpreta os acontecimentos a partir de quem nós somos, né, de quem reside dentro de nós mesmos, é que a gente vai considerar como algo muitas vezes impuro, como mal, né, como algo que é pecado e que vem aí de uma tradição religiosa muito forte nesse sentido, de às vezes considerar mesmo como sendo um mal, mas é a forma como se usa, porque a energia em si, pura, bela, né, divina mesmo. Tem uma passagem do Emmanuel em uma das lições dele, que chama Sexo, é do livro Correio Fraterno, e ele comenta uma passagem também da Bíblia que eu achei muito legal e que eu acho bem pertinente aqui para o nosso tema sobre de hoje também. Ele fala assim, é, cabe, pois, recordar as palavras do Mestre Divino. Não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhes vem do coração, né? Então é a forma mesmo como, muito coincidindo com aquilo que Romanos diz ali naquela outra citação, né? Que não é o sexo em si, mas a forma como a gente lida com o assunto e quem, sobretudo, nós somos, né? E ele termina já dizendo, Emmanuel, e sem dúvida o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. Olha que interessante, né? Vamos iniciar a lição aqui do Hamed. Afirmamos acertadamente que tudo provém do Criador e a ele retorna. Então, o sexo, como tantas outras coisas, é uma potência divina e, portanto, sagrada e pura, vem de Deus, né? Então, portanto, não há por que se considerar impuro, um pecado. O sexo, cujas energias servem de alimento divino para a inteligência e para o sentimento humano, é uma das mais belas criações da sabedoria de Deus para com as criaturas. Olha, uma das mais belas criações de Deus para com as criaturas. E eu vou trazer também uma liçãozinha do livro Vida e Sexo, também ditada pelo Emmanuel e que chama Energia Sexual. Tem uma parte muito bonita que coincide bem com o que o Hamed comenta aqui também, que ele fala assim: à medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação. E que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação das formas físicas, a seguradora da família, os espíritos que nos vêm, né? Ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e a extensão do progresso e da experiência da beleza e do amor na evolução e burilamento do planeta Terra. Gente, isso é tão bonito, porque, na verdade, o Divaldo fala um pouco sobre isso, o Haroldo também tem palestras sobre energia sexual, e o que a gente começa a perceber é que é claro que existe o sexo em si, o ato físico, mas que a energia sexual é extremamente sutil, divina e bela, e que ela perpassa por uma série de setores da nossa vida, né? Seja no nosso trabalho benemérito, seja no nosso trabalho com a espiritualidade, seja no nosso trabalho criativo, né? Então, a energia sexual perpassa por todas essas áreas da nossa vida, todas, né? Então, o interessante seria que a gente canalizasse também de forma equilibrada essa energia não só para o ato físico, que de forma alguma é pecado, mas também para outras tantas áreas da nossa vida. E como disse ali Emmanuel, né, com o impositivo do discernimento e da responsabilidade. Então, como pressupostos básicos para a utilização dessa energia, né? É preciso ampliar a nossa concepção de sexo, deixando de fixá-lo unicamente nas atividades de certos órgãos do veículo físico. Que é isso, né? Ele comenta, é uma força geradora não somente para gerar filhos carnais, a sexualidade envolve as vitalidades psíquicas como um todo, coincidindo muito com o que Emmanuel, a gente acabou de citar, né?
A sexualidade envolve as atividades psíquicas como um todo, atua nas áreas da estética, da arte, da cultura, das obras e realizações espirituais, da sensibilidade, das alegrias enobrecedoras do afeto e outros tantos vigores criativos da alma humana. Então, classificá-la e transformá-la unicamente no ato sexual também é algo muito diminuto para essa potência divina que reside dentro de cada um de nós, né? Ele continua falando o seguinte: por que então condená-lo com tanta veemência? Por que relegá-lo ao desprezo como algo negativo, uma vez que tudo que há em nós é sagrado? Então, nessa proposta de ver realmente como algo natural, algo divino, algo igualmente sagrado, como tantas outras coisas, mas muitas vezes e nós somos mesmo esses herdeiros de nós mesmos, nós viemos, né, por esse paradigma da reencarnação, nós estamos aqui há muitas e muitas vidas tentando nos reformular, tentando nos responsabilizar e discernir, né, aumentar esse nosso discernimento, essa nossa responsabilidade, e é normal que a gente traga mesmo esse passado de culpa, né, esse passado um pouco assim mais infeliz em relação à sexualidade, que é um dos grandes motores ainda de caída espiritual da humanidade. Então é normal que esse assunto ainda seja muitas vezes um tabu, porque viemos de eras e eras de uma utilização não saudável, não respeitosa, de uma utilização indistinta dessa energia, né? E de muitas vezes de caídas profundas do nosso espírito. Então, reside meio que nesse inconsciente coletivo ainda muito culpa, ainda muito tabu sobre essa área. Mas como qualquer outra, não é impura, é a forma como a gente vê e muitas vezes quem nós somos dentro de nós. A gente comenta muito sobre o puritanismo, né, que é esse excesso de pureza, e muitas vezes é uma compensação para esconder complexos afetivos, complexos sexuais mais graves, para esconder culpas profundas, né, para esconder muitas vezes repressão de uma alma que não consegue vivenciar isso de uma forma saudável, que muitas vezes caiu em outras vidas ou nessa mesma vida, ou tem receio, né, e aí cria todos esses complexos de puritanismo. Nosso conceito ético-moral está fundamentado na noção adquirida em nossas experiências familiares, sociais e religiosas, das quais nos servimos para sedimentar juízos, opiniões e pontos de vista. Então, tem todo esse inconsciente, né? Seja das instituições religiosas que muitas vezes a gente faz parte, seja da sociedade mesmo, e a gente vivencia mesmo um momento evolutivo em que a gente sai da repressão, né, que percebe que também não é o caminho, não é esse extremo, não é não falar sobre o assunto, não é criar uma negação, uma ilusão sobre esse assunto, mas também muitas vezes a gente vivencia hoje essa sexualidade mais exacerbada, mais banalizada, né? E tudo que é banalizado, a gente tira esse aspecto sagrado, esse aspecto de que é algo realmente importante, né? Esse aspecto de que é algo essencial na nossa vida e a gente banaliza. E todas as vezes que a gente banaliza, que a gente excede, que a gente não usa com responsabilidade ou com discernimento, isso tem um preço muito profundo para a nossa alma. Porque eles dizem, né, que o sexo é uma das formas mais intensas de trocas afetivas, sentimentais, né? E que, se usado para o bem, pode curar tanto as relações afetivas, né? Pode curar ali, pode realmente fazer o casal se unir, né, em profundidade, em beleza, mas se não, pode ser também um motivo de muita infelicidade, de muita abertura para obsessões, para influências mesmo, porque é a forma como a gente lida com as coisas. Então, não é tanto a repressão, também não é a banalização do assunto, mas como diz Emmanuel ali, né, discernimento e responsabilidade. Não tratar o outro como um objeto, como uma mera satisfação dos nossos desejos, das nossas necessidades, dos nossos anseios, mas como um ser humano digno de ser amado, de ser visto, de ser olhado, mas não só fisicamente, mas em essência. Então imagina essas trocas bonitas que poderiam também acontecer nesse momento, não é? E que muitas vezes não é assim utilizado. Mas, como tudo na vida, a gente vem de um polo muito extremo, muitas vezes vai para um outro extremo também, até que consiga ir se equilibrando ao longo do tempo. E esse parece ser o caminho, né?
concepções, símbolos, tendências e ideias estão arquivadas em nossa memória profunda. Então, a gente vem de várias concepções, de várias culpas, de várias experiências, que mesmo com o esquecimento, de algum modo, a gente carrega ao longo das existências. Somos subproduto de uma série de conhecimentos que assimilamos na vida atual e nas vivências pregressas. Então, por isso, essa série de tabus, essa série de preconceitos, pré-julgamentos que a gente ainda possui, né, como sociedade e, consequentemente, individualmente, na forma da nossa família. Normas, costumes, informações, observações, admoestações e censuras, inclusive influências de instituições diversas, formaram em nós um tipo de observatório moral, coleção de regras a serem impreterivelmente cumpridas, do qual nos valemos para visualizar, investigar e catalogar a sexualidade como boa ou má. Então, veja, a gente não vivencia isso como uma experiência própria, como algo investigativo, que nós mesmos vamos formando concepções e valores em torno daquilo, né? Mas muito fruto de um produto do que a sociedade nos impõe, do que as instituições pregam, né? E não, sobretudo, essa vivência bonita de o que eu penso a respeito disso, de que forma eu vou viver isso de forma saudável, bonita, né? Se convivemos com familiares problemáticos e que trazem consigo desajustes e pré-julgamentos embrutecidos no setor da afetividade, ficaremos profundamente marcados por essas relações desarmônicas. Se vivenciarmos durante a infância experiências negativas na área sexual, esses mesmos fatos e acontecimentos estarão dificultando as nossas relações interpessoais. Então, veja, né? O quanto existem chagas profundas, seja na nossa família, na sociedade, seja da nossa própria alma, dessa ou de outras vidas, e o quanto isso não influencia também as nossas trocas afetivas, porque, veja, está tudo intimamente ligado, né? Quem não vê essa parte como algo saudável, como algo também importante da vida, muitas vezes vai ter trocas afetivas muito rasas, né? Então, é perceber que os conflitos de afetividade também surgem de uma série de preconceitos e pré-julgamentos, de tabus que a gente vai criando em relação aos assuntos, né? Adotamos um comportamento angelical ou de criaturas sublimadas, no entanto, ainda somos seres humanos. Não podemos nos esconder atrás do poder religioso ou da postura clerical de nenhuma religião, para camuflar anseios de caráter afetivo e sexual. Isso é escapismo. Nutrimos conceitos moralistas e preconceituosos como mecanismo de fuga ou de proteção. Ao renovarmos a nossa visão ilusória para uma visão da imortalidade, mudamos a concepção de sexo simplista e obtusa. Deixamos de analisá-lo por caracteres absolutos, rigorosos e metódicos, alterando assim as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e da vida. Em uma dessas mensagens do Emmanuel, ele comenta uma parte muito bonita, que é a mensagem Sexo, do livro Relicários de Luz, em que ele fala que o sexo é uma fonte de água pura, não lhe viciemos o manancial. Então é interessante porque nós somos esse manancial. E se nós temos sobre esse assunto julgamentos, preconcepções muito rígidas, muito cheias de considerar isso um pecado, como algo mal, como algo pernicioso, né? Consequentemente, tudo que vem desse manancial, né, qualquer água que provenha daí também vai ser impura. Então, que a gente possa ir limpando esse nosso manancial para renovar também a nossa concepção sobre esse assunto, né? O Emmanuel deixa claro no Sexo e Disciplina, que é do livro Correio Fraterno. Ele fala assim: o sexo na Terra muitas vezes é apontado à conta de porão afetivo. E é verdade, a gente vem de eras e eras em que o sexo é visto como algo sujo mesmo e relegado a esse porão emotivo, né? Porão nesse sentido de lugar escuro, lugar em que a gente não vê, desse lugar mais feio, né? Então, o sexo muitas vezes é relegado a esse porão emotivo. E aí ele continua: dele se ocupa a imprensa nas tragédias passionais, como se esvurmasse uma chaga. E muitos religiosos lhe definem as manifestações como efeito do mal. Então, a gente vem de eras e eras
que é pregado pela religião, né? Muitas vezes uma visão mais deturpada também desse assunto, muito provavelmente porque vivíamos em uma sociedade, ainda somos subproduto disso, de concepções muito desastrosas, de escolhas muito ruins, seja escolhas afetivas, né? É, seja muito uma fixação nesse assunto de tal modo que o espírito perde a reencarnação, né? Porque, como se diz, a energia sexual é um potencial divino para ser utilizado nas mais diversas áreas da sua vida, e você fixar isso unicamente também, somente no ato físico, não vai ser saudável, né? E muitas vezes a gente ainda vem desse passado de que se faz com qualquer um, de qualquer forma, apenas para cumprir ali uma necessidade ou mesmo satisfazer um instinto, né? Então, veja, nós somos seres humanos, nós estamos um pouco mais avançados nessa escala evolutiva, nós já temos consciência. Claro que os instintos são importantes, então, ali no animal, existe todo esse instinto para procriação, para perpetuação da espécie, o sexo é muito vinculado a isso, né? Mas agora, no reino nominal, é o que se diz, não é? Mais conscientizados de quem nós somos, da nossa alma, né? A gente deveria ir sublimando esses sentimentos. Então, esses instintos, a gente ir cada vez mais sublimando, os transformando em sentimentos cada vez mais sutis mesmo. E aí transformaria o sexo não só como uma simples satisfação do desejo, porque nós somos essa espécie que usa o sexo não só para procriação, mas para outras tantas coisas. Então, sublimar mesmo isso, utilizar isso para sentimentos cada vez mais profundos, porque em todos os textos que a gente lê sobre isso, fala um templo divino tão poderoso, é uma fonte divina que pode ser usada para cura, que pode ser usada para vivência mesmo mais profunda do amor e que muitas vezes a forma como a gente utiliza é muito primitiva, como se a gente ainda tivesse um reino anterior, não é? Então, que de fato evoluímos. Então, também nesse assunto há que se evoluir, né? Há que se construir novas formas, há que se responsabilizar, há que se conscientizar. Então, ir modificando mesmo esses parâmetros, inclusive sociais em que a gente vive, né? Para uma também não banalização, né? Não ver o outro como uma mera extensão das nossas satisfações e desejos, mas como um ser humano que merece toda a nossa importância, todo o nosso respeito, todo o nosso amor, né? Iludimos-nos com fantasias de castração e repressão que nos parecem livrar a consciência da culpa e que nos dão uma falsa impressão de segurança íntima. Então, muitas vezes não falar sobre o assunto, né, porque tem uma culpa, seja dessa vida ou de outras tantas, então é melhor não falar sobre isso. Não, é melhor colocar a luz no assunto, ver o que que eu penso a respeito disso, como é que eu vivencio esse assunto na minha vida, como é que eu o vejo, não é? Então, ir reformulando, renovando essas nossas ideias também nesse assunto. Tomemos o versículo paulino que despertava à época sérias discussões quanto à forma de comer, e o estendamos ao campo da sexualidade. Paulo de Tarso afirmava aos romanos: Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Ou seja, é a nossa maneira de ver e de sentir que determina as coisas como puras ou impuras. Então, não é um ato em si. Naquela época de Paulo, né, a forma como se comia gerava ali uma certa divergência, né? E Paulo disse essa frase nesse contexto, mas é o que realmente fala, também pode ser aplicado à sexualidade, à área sexual, né? E naquele comentário que a gente falou também de Emmanuel, ele deixa claro isso, né? A utilização de um outro versículo também, para caracterizar a mesma coisa. Cabe, pois, aqui recordar as palavras do mestre. Isso no Sexo Disciplina, né, na mensagem de Emmanuel, que ele comenta: não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhes vem do coração. Então, o problema não é a fonte, que é divina, que é cristalina, que é uma energia sexual poderosíssima, belíssima, mas é o manancial. É o destinatário, né? Aliás, é a pessoa ali responsável pela fonte de água, é ela que contamina ou não essa fonte. Admitir as necessidades sexuais e carências afetivas não nos torna impuros, mas facilita que vejamos a normalidade da realidade humana existente nessa vida que Deus nos reservou.
Deus criou, através do sexo, os nomes paternidade e maternidade. No entanto, eles não se revelam como as únicas tarefas que dignificam os indivíduos na Terra. Então, é claro, é através do sexo que a gente renasce, que a gente traz ao mundo novos espíritos para belíssimas experiências, para renovação mesmo de condutas, para renovação do espírito, mas não é só isso, né? É essa energia sexual que perpassa por tantas áreas, por tantos setores da nossa vida, também o ato físico, mas outras tantas coisas, não é? Foi o poder inteligente do universo que criou o instinto sexual nas criaturas. Porém, muitos creem que a sexualidade esteja vinculada ao mundo demoníaco. Assim também pensavam as pessoas na Idade Média. Ainda hoje, muitos de nós perpetuamos essas noções como se estivéssemos vivendo há séculos atrás. Nessa troca incessante em que vivemos, o que de fato vale a pena é nos darmos de alma inteira, sem medo de amar e de ser amado, sem esperar favores e reconhecimentos, sem receio de que as pessoas nos aceitem ou não gostem de nós, se souberem quem somos intimamente. A propósito, eis o que realmente somos: deuses em potencial, o sal da terra, filhos de Deus em evolução. Então, que bonito seria se nós fôssemos realmente esses espíritos renovados, e como espíritos renovados, também renovados nesse assunto, e se vivenciássemos realmente essa potência divina, né? Em tantos setores da nossa vida, também no ato físico, mas de uma forma profunda, com trocas intensas e bonitas, respeitando, né, o outro ser humano que está ali conosco, nesse momento de troca tão intensa e tão bonita, e que pode ser, sim, curativa, de trocas de sentimentos maravilhosos, e que também é uma escolha nossa, como fazer, né? Então, que a gente tenha esse discernimento e essa responsabilidade, sobretudo. Lembremos-nos de que em nós não existe nada de errado, nada a corrigir, somente é preciso que mudemos a nossa maneira de sentir e interpretar tudo e todos. Então, com esse assunto não seria diferente, né? O que a gente tem que renovar mesmo as nossas concepções sobre o que é o sexo, sobre qual é o papel da energia sexual da nossa vida, sobre se de fato há banalizações, se a gente tem dado a importância e o respeito ao assunto ao qual se deve, né? Se a gente tem tido essa consciência ao observar o outro ser humano que está ali conosco. E é isso, que a gente não vá para banalização, tampouco para repressão, mas que a gente entenda que esse é mais um assunto comum como todos os outros, e cabe a nós harmonizar, cabe a nós sublimar e cabe a nós santificar, que é colocar ali um peso de sagrado. Aquilo é um momento sagrado, aquilo é um momento bonito, de trocas bonitas, sinceras. Então, é isso. Eu espero que tenha sido útil a alguém e que estejamos bem dispostos para a nossa caminhada, para as nossas reflexões e renovações. E se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana. Muito obrigada, gente. Até logo.